Olá! Grêmio perde nas penalidades e no tempo normal para o Cruzeiro e é desclassificado da Copa do Brasil. E o time mineiro vai à final diante do Flamengo. Corinthians se recupera e vence a Chapecoense. E no Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo duelam, mas o Mengão vence e avança à final da Copa do Brasil. Agora no Jornal Sport News. Grêmio, né? Eu sou pé frio, Grêmio. Eu disse que eu era pé frio. Eu disse da Copa do Brasil, eu sou pé frio. Vamos lá. O melhor foi o Thiago Neves. Ele se movimentou, criou, incomodou o Marcelo Groi, exigiu muitas defesas, deu passe para o gol do Hudson, né? Aí depois o Mano apostou no Cruzeiro sem centroavante, né? Porque o Sassá não estava inscrito. Mas sem efeito, né? O Thiago Neves foi escalado como falso 9 à frente de uma linha composta por Alisson, Elber, Robinho, né? Não surtiu efeito, né? O Renato manteve a formação, mas o Grêmio teve dificuldade nos chutes. A criação de jogadas foi falha. E quando tiveram boa chance, os gaúchos perderam com Barrios. Então, né? Depois disso, foi lá o Hudson, né? Escanteio cobrado por Thiago Neves e o gol de cabeça do Hudson. Então, isso aí já desmoralizou a equipe do Grêmio, né? Porque é uma equipe que estava tendo dificuldade para criar jogadas e é o ponto forte do Grêmio, né? É criar jogadas, né? E foi com o time máximo, né? Mas aí, 1-0 Cruzeiro terminou a partida, né? Cobrança de pênalti. Isso é o pesadelo de muita equipe, foi para o Grêmio. Vamos lá. Festival de erros. Fernandinho e Sobis converteram. Edilson acertou a trave, mesmo caminho da cobrança de Everton. Marcelo Groi defendeu as cobranças de Robinho e Murilo. Arthur balançou a rede. Raniel também estufou a meta. E Fábio pegou o pênalti de Luan. E Thiago Neves converteu. Então, o Cruzeiro terminou 3-2, vencendo a partida nos pênaltis. 3-2 Cruzeiro, marcaram Rafael Sobis, Raniel e Thiago Neves. Para o Grêmio, Fernandinho e Arthur. Tempo normal, 1-0 Cruzeiro, gol de Hudson. O árbitro foi Wagner do Nascimento Magalhães, que apitou a desclassificação gremista. Agora vamos pro clássico do Rio de Janeiro. Botafogo e Flamengo no Maracanã. O jogo começou, o Botafogo desta vez começou procurando o ataque e o campo ficou aberto. Já o Flamengo tocou a bola esperando a oportunidade. Gatito defendeu algumas. Esse Gatito é ótimo goleiro, né? Passado o ímpeto inicial, o Flamengo controlou a partida e começou a encontrar as oportunidades. O Bota tinha dificuldade de criar. No segundo tempo, o Flamengo teve sua melhor chance do jogo, né? Pará fez ótimo cruzamento, Arão mandou na trave. O jogo era morno, o Flamengo tocava. Procurava espaços e mandava no jogo, mas não conseguia entrar na área. O gol saiu aos 25 com uma jogada espetacular. Boa jogada, ótima. E o Diego foi lá e fuzilou. Gol do Flamengo, né? O gol deu ânimo, né? O gol deu ânimo ao Flamengo, que foi pra cima mesmo com o resultado a favor. A partida ficou tensa. O Botafogo passou a atacar, dando espaços, né? Então, o clássico é sempre isso, né? Foi tenso, né? No primeiro tempo, o Botafogo, nos primeiros minutos, pressionou a equipe do Flamengo. Depois, o Flamengo retomou o controle da partida, dominou o primeiro tempo, tocava a bola, procurava, né, ir para o ataque, mas não conseguia efetivar, né? Aí, no segundo tempo, né, o Flamengo também procurando espaço, tentando atacar, mas não conseguia. Mas uma jogada espetacular, consegue. Resultado justo, porque o Botafogo não jogou para ganhar.
O Flamengo jogou para ganhar porque procurou, mas não deu muitos espaços quando atacava. O Botafogo deu muito espaço quando ataca, né? Então eu digo, vitória merecida do Flamengo. Com a vitória do Cruzeiro nos pênaltis, a final da Copa do Brasil de 2017 já está definida. Flamengo e Cruzeiro duelam nos dias 7 de setembro e 12 de outubro pelo título da Copa do Brasil. Falando um pouquinho mais do Grêmio e Cruzeiro, né? Eu queria fazer aqui uma crítica, que eu acho que é crítica cabível, né? Jogadores que jogam uma competição de mata-mata, principalmente jogando na casa do adversário, tendo feito uma vantagem pouca, você tem que saber que você corre risco de bater pênaltis. E o despreparo de certos jogadores me chamou a atenção, né? Tanto do Grêmio como do Atlético. Do Atlético não. Tanto do Grêmio como do Cruzeiro. O despreparo foi total, né? Não tirando o mérito do Marcelo Groi, que defendeu o Robinho e o Murilo, mas não souberam bater, né? Everton botou a trave. Edilson citou a trave. Então eu acho aí o Luan perdeu também, porque mais mérito do Fábio do que desmérito do Luan. Mas, gente, tem que ter preparo. Porque os únicos que estavam preparados para a cobrança de pênalti foram o Marcelo Groi e o Fábio. Os jogadores não estavam preparados para a cobrança de pênalti. Então perderam, né? Perderam vários pênaltis. Mesmo que o Cruzeiro tenha ganhado a partida, o mano tem que ver aí, né? Treinar melhor para bater pênalti. Digo mesmo do Renato Gaúcho, né? Agora, eliminado da Copa do Brasil, se complica na temporada, por quê? Porque o foco era a Copa do Brasil, já tinha uma vantagem boa. O Grêmio apostava na criação, né? O Grêmio é uma equipe que cria muito bem e nesse jogo não deu certo. Mas quando você só tem uma arma, quando você só tem um canhão, e esse canhão, esse tiro vai pela culatra, e você não tem outros canhões para atacar, você acaba perdendo. O Grêmio aposta unicamente nessa criação que é muito eficiente, né? Mas às vezes ela falha. E quando ela falha, você tem que ter plano B. E o Renato não teve plano B. Mas o Renato agora está bem preocupado. Perdeu a Copa do Brasil, o brasileiro só vai indo para a mão do Corinthians, hein? Não teve tantas emoções em Corinthians e Chapecoense no primeiro tempo, marcada pelo gol anulado do Timão, né? O duelo esquentou na etapa final, né? Chances claras para ambas equipes. Jô marcou, né? O gol dele chorado aos 45. Agora eu vou dizer aqui. Os melhores foram Fagner e Jô. O lateral corintiano destacou-se em uma noite de poucos destaques individuais do Corinthians. Fagner manteve o bom desempenho no time, com solidez na defesa e presença no ataque. Tanto isso que o lado direito foi o ponto forte do Corinthians. O Rodriguinho não foi bem. Não foi bem, nada bem. Ele não deu ritmo ao time, né? Ainda mostrou pouca efetividade. E agora o jogo que foi um dos melhores, na minha opinião, porque ele foi seguro, né? Uma das únicas oportunidades que ele teve, ele foi seguro e fez 3 pontos pro Corinthians. Não só ele, né? A equipe toda, mas ele foi decisivo demais, como sempre foi, né? O Corinthians com a bola tem dificuldade. Tinha dificuldade o Corinthians, né? A Chape foi uma equipe complicada. A Chape no segundo tempo se abriu. O Timão pressionou. E Léo Santos salvou. Quase que era gol da Chape, hein? E aos 45 do segundo tempo, Jô marca para a fiel torcida corintiana festejar mais 3 pontos. Então agora volta, mesmo com desfalques, o Carille volta a pontuar na tabela, né? 3 pontos importantes, né? 10 pontos agora. E agora vamos lá para os dados técnicos. Público 15.831, renda de R$625.655. Árbitro Paulo Roberto Alves Júnior.
Antes de acabar essa edição do Jornal Sport News, eu gostaria de ressaltar isso que me pediram tanto. Eu sou pé frio na Copa do Brasil. Falo o que eu falei ontem. No Campeonato Brasileiro até acertei o placar do Corinthians, hein? Eu disse 1-0, mas na Copa do Brasil, que desgraça. Bota aí. Hoje eu creio que porque o Grêmio é uma equipe, na minha opinião, mais ajeitada do que o Cruzeiro, Grêmio passa 1-0 Grêmio. Mas cuidado, hein, Grêmio? Eu sou pé frio na Copa do Brasil, hein? Toma cuidado, mas já falei. Flamengo e Botafogo? O Botafogo ganha nos pênaltis. Corinthians e Chapecoense 1-0 Corinthians. Eu só tenho sorte no Campeonato Brasileiro mesmo, mas deixa isso pra lá. Tchau, Brasil!